Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um caso que me pediram muito, o caso Bárbara Victoria. Creio que muitos de vocês já devem ter conhecimento dele. É um caso bem recente que aconteceu no estado de Minas Gerais, mais especificamente na região de Belo Horizonte, e que repercutiu bastante. Bom, eu trouxe aqui todas as informações que eu encontrei a respeito do caso e tentei deixar o mais completo possível para que vocês possam entender melhor essa triste história. Então, fiquem comigo aqui até o final e sem mais delongas, bora pro vídeo. Na tarde do dia 31 de julho de 2022, um domingo, Bárbara Victoria Vitalino Rodrigues, de 10 anos, saiu para comprar pão em uma padaria nas proximidades de sua casa. E após isso, desapareceu sem deixar rastros. A menina morava no bairro Mantiqueira, região de Venda Nova, em Belo Horizonte. De acordo com Rogério Rodrigues, pai de Bárbara, a menina estava brincando em frente de casa, quando que por volta das 5h30 da tarde, ele pediu a ela para que ela fosse a uma padaria que fica a poucas quadras de onde eles moram. Era o último dia de férias escolares e os pães seriam usados para um café em família. Ainda, de acordo com Rogério, o caminho de sua casa até essa padaria era um trajeto que a menina já estava acostumada a fazer. Só para vocês entenderem melhor o caso, essa padaria em que a Bárbara foi fica no bairro Lândia, na cidade de Ribeirão das Neves, que é uma cidade localizada na região metropolitana de Belo Horizonte e que é, vamos dizer assim, no limite do município com BH. Tipo, a família da menina mora em um bairro em BH, que faz fronteira com essa cidade. E ao sair desse bairro, você já está dentro dessa outra cidade. Acho que deu para vocês entenderem. Bom, o tempo foi passando e Bárbara não retornou para casa. Com isso, a família ficou muito preocupada e decidiram sair para procurar por ela, mas não a encontraram em lugar algum. Eles então comunicaram à polícia. Assim que a polícia tomou conhecimento do caso, eles rapidamente deram início às investigações. Os investigadores tiveram acesso às imagens de câmeras de segurança da padaria em que Bárbara foi para comprar pão e puderam confirmar que, de fato, a menina esteve no local, pois até então havia a teoria de que ela nem tivesse chegado lá. Nessas imagens, foi possível ver que a menina pegou uma pequena fila no caixa e, depois de ser atendida, ela guardou o troco em uma bolsa e saiu de lá com um saco de pães. Ela chega a se despedir de uma atendente quando o relógio do circuito marca 5h46 da tarde. Os investigadores chegaram a ir até essa padaria e perguntaram aos funcionários se eles haviam notado algo estranho na menina ou se viram se tinha mais alguém com ela, mas eles disseram que não notaram nada e não viram ninguém com a menina. Nessas imagens, também foi possível ver o caminho que Bárbara seguiu. E com isso, a polícia começou a coletar imagens das câmeras de segurança das ruas em que ela passou. Bárbara desceu a rua da padaria correndo, indo em direção à sua casa. Posteriormente, às 5h52 da tarde, imagens registram o momento em que a menina se encontra com um homem vestido de preto. Esse homem faz um sinal e Bárbara para na calçada, bem na esquina, enquanto que o homem segue adiante. Pouco mais de um minuto depois, quando o relógio marca 5h53, o homem retorna segurando o que parece ser um saco de cor escura, e eles voltam a atravessar a mesma rua juntos, no sentido oposto. Às 5h55 da tarde, uma outra câmera registra o momento em que Bárbara desce uma rua ao lado desse mesmo homem. A menina é flagrada novamente por outra câmera, quase 30 minutos depois, às 6h23 da tarde. Ela aparece correndo em frente a um comércio. E um minuto depois, às 6h24, a mesma câmera registra o momento em que dois homens correm na mesma direção dela. Após isso, a polícia não conseguiu mais nenhuma imagem registrada da menina e perderam o rastro dela. Para os investigadores, tanto o homem que aparece sozinho com Bárbara nas primeiras imagens, quanto os outros dois homens que aparecem correndo na direção dela, poderiam ter algo a ver com o desaparecimento da menina. Enquanto a polícia investigava o caso, familiares e amigos da família se mobilizaram nas redes sociais pedindo para que qualquer pessoa que tivesse informações sobre o paradeiro de Bárbara comunicasse às autoridades. Logo, o desaparecimento da menina repercutiu na mídia e se tornou de conhecimento nacional.
Em uma entrevista, Rogério Rodrigues, o pai de Bárbara, chegou a dizer que o seu sentimento era de medo, angústia e tristeza. No dia 1º de agosto de 2022, a polícia conseguiu identificar o homem que aparece nas imagens caminhando com Bárbara, pouco depois dela ter saído da padaria. Se tratava de Paulo Sérgio de Oliveira, um homem de 50 anos que morava na cidade de Ribeirão das Neves. Os policiais foram até a casa dele e, ao ser questionado o que ele estava fazendo ao lado da menina naquele dia, Paulo disse que não era ele quem aparecia naquelas imagens. Ele disse também que não conhecia a menina e que nunca tinha visto ela. No entanto, um filho do suspeito que estava na casa disse o seguinte para o pai na frente dos policiais: "Amo o senhor, pai, mas não posso negar que no vídeo é o senhor." Com isso, os policiais decidiram fazer uma busca pela casa do suspeito para ver se encontravam algo que o ligasse ao desaparecimento. E na casa dele, os policiais encontraram um saco de pão muito semelhante ao que Bárbara estava assim que saiu da padaria. Saco esse que inclusive pertencia à mesma padaria que a menina comprou os pães. E para completar, dentro desse saco havia a mesma quantidade de pães que a menina havia comprado. Questionado sobre onde ele havia conseguido aquele saco, o suspeito disse que havia comprado pão no domingo, dia 31, mesmo dia em que Bárbara desapareceu. Os policiais então perguntou o horário em que ele comprou esses pães, pois assim eles poderiam puxar nas câmeras de segurança da padaria para ver se a versão dele era realmente verídica. Mas o homem disse aos policiais que não se lembrava da hora que foi na padaria. Paulo Sérgio foi levado para a delegacia para prestar e ter seu depoimento registrado. E lá, ele voltou atrás na sua versão inicial. Ele disse aos investigadores que de fato era ele naquelas imagens e que ele conhecia a Bárbara sim, mas que ele não tinha feito nada com a menina. Ele disse ainda que naquele dia apenas conversou e andou um pouco com ela, mas que depois cada um foi para um lado. Sobre os pães, ele manteve a versão inicial de que foi ele mesmo quem os comprou. Os policiais descobriram ainda que Paulo Sérgio havia feito um serviço de reparação elétrica na casa de Bárbara no dia 29 de julho, 2 dias antes dela desaparecer. Essa informação de que o suspeito conhecia a menina não surpreendeu os policiais, pois a forma como ela agiu no vídeo, interagindo com o homem, mostrava que haviam grandes chances deles já se conhecerem. Como a polícia não tinha nenhuma prova concreta de que Paulo Sérgio fosse o responsável pelo desaparecimento de Bárbara Victória, ele foi liberado. No dia seguinte, 2 de agosto de 2022, logo pela manhã, o corpo de Bárbara Victória foi encontrado em um matagal próximo a um campo de futebol no bairro Pedra Branca, a apenas 500 metros de onde a menina morava. O corpo foi encontrado por uma estudante que ajudava nas buscas pela menina desde o dia em que ela desapareceu. Segundo essa estudante, ela pensou em procurar naquela área de mata, pois ali é um local que geralmente desovam corpos. Ela disse que passou pelo campo de futebol, onde tinha algumas pessoas jogando bola, e depois foi adentrando a mata e foi quando ela viu a menina deitada a alguns metros à frente. Ela então começou a gritar para as pessoas que estavam jogando bola, pedindo ajuda e dizendo que havia encontrado Bárbara. A polícia foi chamada e chegaram rapidamente ao local. Eles isolaram a área e começaram uma perícia. Bárbara estava vestida apenas com a camiseta listrada do Atlético Mineiro, a mesma que ela aparece vestindo nos vídeos. Suas mãos estavam amarradas e haviam sinais de relações forçadas. Ao lado do seu corpo havia uma corda. Corda essa que a polícia acredita ter sido usada para tirar a vida da menina. Após a perícia fazer uma breve análise no corpo, eles constataram que de fato houve relações forçadas e que a causa do óbito foi devido à vítima ter sido privada de oxigênio, provavelmente com o uso da corda que a polícia encontrou próximo ao local. A família de Bárbara ficou arrasada ao saberem que a menina havia sido encontrada sem vida. Em entrevista, Luciene Vitalino, mãe da menina, disse que não sabia descrever o tamanho da dor que estava sentindo. Ela disse ainda que a única coisa que queria era justiça, que queria que o responsável pelo crime fosse preso e que se a justiça da terra não desse certo, a de Deus iria. Moradores da região que acompanhavam o caso fizeram protesto usando cartazes e balões brancos.
Esse protesto foi realizado no campo de futebol próximo ao local onde o corpo de Bárbara foi achado, e todos os presentes pediam por justiça. Mais tarde, no mesmo dia, Paulo Sérgio foi encaminhado novamente até a delegacia, onde cedeu seu material genético voluntariamente. Esse material foi encaminhado para o Instituto de Criminalística de Belo Horizonte para ser comparado com o encontrado no corpo da garota. De acordo com a polícia, o resultado sairá em 10 dias e confirmará se Paulo Sérgio, o principal suspeito do crime, é realmente o autor. Depois de ter cedido seu material genético, Paulo Sérgio foi liberado novamente. Segundo fontes, o suspeito foi orientado pelos policiais a sair de Ribeirão das Neves, pois devido à comoção e grande repercussão do caso, ele corria o risco de ser linchado. O homem seguiu as orientações dos policiais e foi para a casa de uma parente na cidade de Belo Horizonte. Bárbara Victória foi velada e enterrada na manhã do dia 3 de agosto. A cerimônia de despedida contou com centenas de pessoas, entre amigos, familiares e moradores do bairro em que a menina morava. Na ocasião, Rogério Rodrigues, pai da menina, disse que estava enterrando um pedaço dele. Ainda no dia 3 de agosto, na parte da tarde, Paulo Sérgio foi encontrado sem vida no quarto que estava hospedado na casa de sua parente no bairro Cachoeirinha, na região nordeste de Belo Horizonte. A polícia rapidamente se dirigiram até o local e, ao entrarem no quarto em que Paulo Sérgio estava hospedado, eles puderam constatar o seu óbito. Uma parente do homem disse aos policiais que Paulo tinha ido dormir normalmente na noite anterior. Já no dia seguinte, ela estranhou que ele não havia se levantado nem para tomar café e nem para almoçar. Ela então bateu na porta do quarto e, como ele não respondeu, ela entrou no quarto, o encontrando sem vida em cima da cama. De acordo com a polícia, havia indícios de que Paulo Sérgio tenha tirado a própria vida. Eu não encontrei informações de qual foi o método que o homem utilizou para fazer isso a si mesmo. Assim que a notícia se espalhou, uma multidão se formou em frente à casa onde o corpo do suspeito estava. Muitas das pessoas que estavam na multidão começaram a gritar para os policiais, dizendo que queriam o corpo do suspeito. A polícia rapidamente isolou a área e conseguiu conter essas pessoas. Paulo Sérgio de Oliveira foi enterrado no dia 4 de agosto em um cemitério na cidade de Belo Horizonte. No dia 10 de agosto de 2022, a análise de DNA do suspeito confirmou que, de fato, ele era o autor do crime. O DNA de Paulo Sérgio era o mesmo que foi encontrado no corpo de Bárbara Victória. Com isso, a polícia finalizou o inquérito, já que o homem não está mais vivo para ser preso e julgado. Bárbara Victória foi homenageada por professores e colegas da escola em que estudava, que chegaram a fazer uma passeata. A torcida do Atlético Mineiro também fez uma homenagem para a menina no estádio do Mineirão, onde ocorreu um jogo contra o Palmeiras. Na ocasião, nos 10 minutos do primeiro tempo, os torcedores aplaudiram e cantaram o nome Bárbara Victória. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.